Olá, eu sou a Dora, seja bem-vindo ao Livros e Pão e hoje estamos aqui para falar do livro A Mulher em Mim, da nossa querida Britney Spears. E já devo dizer que, para minha surpresa, eu acho que realmente foi ela que escreveu esse livro. Para quem não sabe, eu adoro Britney Spears, eu cresci com ela ao longo da minha vida, né? Cresci ouvindo as músicas dela e sabendo da história dela e, enfim, acompanhando de longe tudo que estava acontecendo. Então, quando eu soube que ela ia lançar essa autobiografia, eu sabia que eu precisava ler. Independente de se eu fosse gravar uma resenha ou não, eu teria lido esse livro. E, felizmente, li e resolvi gravar essa resenha. E sobre aquilo que eu tava falando no início do vídeo, da Britney ter escrito ou não partes do livro, me parece que rolou muito mais um trabalho de edição para deixar o livro mais adequado, né, ao mercado editorial e aos tabloides, do que o envolvimento de um ghostwriter em si. E de fato, se teve mesmo um ghostwriter ou uma ghostwriter envolvida, ele ou ela soube captar muito bem o jeito de narrar da Britney. Porque enquanto a gente lê o livro, a gente realmente consegue escutar a voz dela e consegue se lembrar dos posts dela do Instagram e do modo como ela fala, com às vezes um pensamento cortando o outro e uma história sendo interrompida meio do nada. Enfim, o modo de narrar é o modo como a Britney narra normalmente. E falando em ghostwriters, agora em outubro fez um ano desde que eu lancei o livro O Ghostwriter e Autoria Invisível. Então se você quiser entender mais sobre os ghostwriters e como eles estão envolvidos nesse processo de escrita e no mundo da literatura, recomendo que você dê uma olhadinha e aproveita porque está em promoção até o final de novembro. E o livro da Britney, A Mulher em Mim, começa com a seguinte frase no prólogo. E aliás, eu li esse livro em inglês, né, eu li na língua original, então aqui eu vou fazer uma tradução livre para poder citar partes aqui no vídeo. Como uma menina, eu andava por horas sozinha, no bosque silencioso, atrás da minha casa, cantando músicas. Estar fora de casa me dava uma sensação de estar viva e também de perigo. E é interessante porque é justamente essa sensação, tanto para o bem como para o mal, que vai acompanhar a Britney ao longo de toda a vida dela. Logo nos primeiros capítulos a gente fica sabendo mais sobre como foi a vida da Britney na infância, sobre a família dela e sobre as dificuldades que ela e a família enfrentaram durante essa época. E ao mesmo tempo a gente vai descobrindo junto com a Britney a paixão dela pela música. Mas apesar do livro começar na infância e ir um pouco seguindo essa linha até chegar nos dias de hoje, eu ainda assim não afirmaria com certeza que é uma narrativa linear, porque realmente tem histórias que vão e voltam e se entrelaçam ali na mente, no modo de narrar da Britney. E uma coisa que eu achei bem legal é que a Britney não tem medo de falar os nomes. Então ela fala sim o nome de cada pessoa da família e o nome de cada pessoa no show business que ela quer mencionar. Então de repente, do nada a Britney tá contando uma anedota e ela fala, não, porque eu era substituta nessa peça e a outra substituta era a Natalie Portman. E de repente ela tá falando, não, porque a Madonna isso aqui, porque a Mariah Carey isso aqui. Então é bem divertido de ler, porque volta e meia aparece uma celebridade ali como figurante no livro da Britney. Mas apesar disso, quando a Britney fala de celebridades, ela só revela os nomes quando é uma situação positiva, agradável, ou então que não é comprometedora para a imagem daquela celebridade. Então, por exemplo, tem uma passagem que ela fala de um bafafá que aconteceu na série Zoey 101, inclusive um bafafá que ela admite que ela esteve errada. Mas aí, ao invés de mencionar o nome da outra atriz, que foi a atriz que saiu prejudicada naquela história, ela fala apenas aquela jovem atriz, eu sinto muito. Justamente por isso, porque foi uma situação negativa. Então, em diversos momentos, ela escolhe omitir o nome da pessoa para não prejudicá-la. O que eu achei que foi uma atitude bem nobre e respeitosa por parte dela. Até porque, né, se tem alguém que sabe o que é ser exposta demais, com certeza é a Britney. E ao mesmo tempo, isso da Britney não ter medo de falar os nomes faz com que a gente consiga visualizar os membros da família dela mais claramente. Então a gente consegue entender melhor como era o ambiente em que ela cresceu e quem eram as pessoas que realmente importavam ali pra ela e que a tratavam bem. E algumas passagens que se destacam como momentos doces da infância são as passagens da Britney com a avó dela, que era quase uma ídola, né, pra Britney, com a tia da Britney também. Uma passagem que eu em particular achei bem forte é uma passagem da Britney com o irmão dela, o Brian, em que a Britney narra que o irmão dela se esborrachou todo e aí ele teve que ficar usando um daqueles gessos de corpo todo por um bom tempo, então ele teve que dormir numa cama especial na sala, não podia dormir no próprio quarto, e aí a Britney passou a dormir na sala também para fazer companhia para ele, e a partir disso, então eles se aproximaram muito e continuaram dormindo juntos, mesmo depois que o irmão se curou, então eles criaram um laço ali muito forte por causa desse acidente, enfim, criaram uma irmandade mesmo ali naquela situação. E eu acho importante a Britney contar esses momentos da infância dela, porque são momentos assim
que realmente ressaltam a humanidade dela. E que ressaltam, né, que qualquer grande artista, por mais popular que ele ou ela seja, no final, ainda é só um humano, como nós. E aí, já dando um pulo pra quando ela começa mesmo a carreira, eu achei muito legal saber do envolvimento dela com um clipe icônico de Baby One More Time. Porque basicamente todo aquele conceito da menina entediada na escola foi ideia dela. E foi justamente isso, né, entre outras coisas, que se tornou tão icônico no clipe. E depois eu também achei interessante e importante ela mostrar como ela percebia, sim, o machismo com o qual ela era tratada por entrevistadores e também pelo público. Tem até uma parte que ela fala da primeira reação que ela recebeu, que foi realmente negativa, e sobre como esse ódio que ela recebeu perdurou por anos. E eu marquei aqui um comentário depois dessa passagem que eu achei muito engraçado, em que ela fala que, abre aspas, eu nunca realmente entendi o que todos esses críticos achavam que eu deveria estar fazendo. Uma imitação do Bob Dylan? Eu era uma garota adolescente do Sul. Eu assinava meu nome com um coração. Eu gostava de estar bonita, porque todo mundo me tratava, mesmo quando eu era uma adolescente, como se eu fosse perigosa. Fecha aspas. Ah, e eu marquei também algumas passagens aqui em que ela fala sobre o Brasil, Ziu. Porque ela diz que um dos momentos mais felizes que ela teve em tour foi tocando no Rock in Rio aqui em 2001. E ela fala também que aqui no Brasil ela se sentiu livre e sem medo. O que, né, acaba sendo um sentimento comum entre os gringos, mas que nem sempre é usado para o bem. E no caso dela, felizmente, foi usado para o bem. Ela apenas nadou pelada e foi feliz. Então, vai Brasil, vamos Britney. E agora, precisamos falar sobre o Justin Timberlake. Quando começaram a ser divulgados os excertos do livro, só se falava nas revelações da Britney sobre o Justin Timberlake. E beleza, ela realmente traz algumas informações novas aqui sobre a história deles dois, mas assim, o Justin é uma parte muito pequena do livro. Perto de tudo que a Britney narra aqui, ele é quase insignificante para a história toda. E vale dizer também que a Britney, na verdade, foi muito gentil com ele no modo como ela narrou ele. O que remonta, né, àquilo que eu falei dela ter sido sim respeitosa com outras celebridades na hora da escrita. Porque se a Britney quisesse, ela podia ter descascado o Justin. Mas ela não fez isso. Inclusive, apesar de ficar nítido que ele magoou muito ela, dá pra ver que ela ainda tem e que ela sempre terá um grande carinho por ele. Até porque eles se conhecem há muito tempo e já passaram por muita coisa juntos. Então, de verdade, eu acho que o modo como ela narrou a história dela aqui, pelo menos essa parte que envolve ele, foi um modo muito respeitoso. Mas ela tava isso, contando o lado dela. E o lado dela é que ela sofreu, né? O Justin também não era fácil. Mas em relação a ele, vai aqui um pequeno put-purri das coisas que me surpreenderam. Número 1. Saber que eles moravam juntos. Eu não sabia, nunca soube disso. Não sei se essa informação apenas me escapou, se era do conhecimento da mídia, mas pelo que eu entendi ali era uma coisa que as empresas meio que tentavam deixar abaixo, até pra manter essa imagem virginal da Britney. Mas assim, fiquei surpresa que eles chegaram a morar juntos. E 2, a parte do aborto. Porque, né, não tem como não surpreender. O Justin ter escolhido pôr em risco a segurança da Britney porque ele tinha medo dos tabloides foi realmente pesado. Porque eles poderiam e deveriam ter ido para um hospital, até para ela não ter que passar por esse momento traumático sozinha. E numa boa, quando ela fala que ela tava ali se contorcendo de dor no chão, e ele foi e pegou um violão para tocar e tentar ajudar ela, nossa, eu fiquei bem revoltada. Inclusive eu me lembrei daquela cena da Barbie, que as Barbies estão ali com os Kens e todos os Kens pegam um violão e estão ali tentando uma serenata para elas e as Barbies estão só tipo, você tá lá, Ken? E número 3, a forçação de barra do Justin Timberlake. Pra não dizer outra coisa. Acho que eu ainda não explicitei isso aqui nessa resenha, mas esse livro é bem engraçado. E tem uma parte em particular, que é essa parte com o Justin, que me fez rir um bocado. Porque a Britney chama atenção para o fato que o Justin Timberlake tentava, e ênfase no tentava, ser uma pessoa que ele não era. Então tem um momento que eles encontram um rapper e o Justin chega lá, tipo... Pô, qual é, cara? Valeu, Justin. E o rapper olha pra ele e fica tipo... Quem é você, esquisito? E número 4, as traições. Porque, ao que tudo indica, o Justin traiu a Britney horrores. Inclusive, apesar dos pesares, essa acaba sendo uma passagem divertida. Porque a Britney meio que fala assim... porque eu só traí ele uma vez com aquele cara tal, na situação específica, e ele me traiu 500 vezes com sei lá quem, e a mídia foca em mim como a traidora. Pelo amor de Deus, só traí ele uma vezinha. E é isso, assim, pra podermos encerrar a relevância do Justin Timberlake aqui nesse vídeo, nessa resenha e no livro, só falta falar que, na verdade, o término do relacionamento deles, né, impactou muito a Britney. Porque o término acabou desencadeando uma espécie de colapso mental nela.
Porque basicamente ela perdeu o porto seguro dela, porque ela amava muito não só ele, como a família dele. E na verdade, mais do que um porto seguro, eles eram um lar para ela. E era uma família que ela não estava tendo e que talvez não tivesse, né, nem depois. Enfim, a família dele era presente naquela época de modo muito mais positivo do que a própria família da Britney. Então imagina você perder toda a sua base, né, todo o seu grupo mais próximo, de repente, com uma mensagem de texto, porque ele terminou por mensagem de texto. É um baque bem forte. Então ela explicita o fato de que ela ficou sem conseguir sair da cama por muito tempo. Até o Justin foi lá visitar ela, tentar animar ela, mas nada ajudava. Então esse foi o real impacto que o término deles teve nela. Jogou ela lá pra baixo. E é meio que a partir desse ponto que tudo começa a acontecer ao mesmo tempo na vida da Britney. Porque começa a se mesclar o trabalho com a vida pessoal, com a vida nas câmeras e com a super exposição. E tudo isso somado ao fato de que a Britney já tinha ansiedade social e que ela estava genuinamente num lugar muito ruim mentalmente. Mas apesar disso, ela ainda conseguia enxergar a beleza em diversas situações, e eu até marquei algumas passagens bem bonitas em que a Britney fala sobre o encontro dela com a espiritualidade. Tem uma passagem, por exemplo, que ela narra que ela estava andando de carro no deserto com uma amiga, e aí, de repente elas pararam e olharam o céu e falaram, nossa, que lindo, e sentiram uma energia especial daquele momento. Então é isso, assim, mesmo nos momentos mais baixos, a Britney, pelo menos nesse ponto do livro, né, ela conseguia olhar e enxergar a beleza no mundo. Aliás, outra coisa que eu gostei no livro, que eu raramente vejo acontecer de modo tão sincero em autobiografias, é que ele realmente mostra a paixão da Britney pela música, narrando como ela gostava de se envolver com o que ela produzia e mostrava ao mundo, desde os vídeos experimentais e meia boca de Gimme More, até mais recentemente o trabalho dela com o álbum Glory. E depois, quando a Britney se casa, se separa e começa a escapar, de certo modo, do controle da família, é então que o conservatório, que é a tutela da Britney, entra em jogo. E durante a pandemia, você muito provavelmente assistiu a um dos diversos documentários que foram lançados sobre essa situação da Britney e da tutela, então eu não vou me aprofundar em detalhes aqui, porque imagino até que se você esteja assistindo esse vídeo, talvez você já saiba mais sobre isso, mas vou sim ressaltar que ler sobre isso na perspectiva da Britney e entender como ela estava enquanto tudo isso ocorria não é uma leitura fácil, é uma leitura bem pesada, porque acaba que no final é isso, né? Tiraram dela todo o controle sobre todos os aspectos da vida dela, incluindo o próprio corpo. E eu destaquei aqui uma passagem que mostra um pouco de por que tudo isso demorou a vir à tona, a vir para o público, e por que, entre muitas aspas, ela meio que aceitou o que jogaram para ela. E aqui vai a verdade triste e honesta. Depois de tudo pelo que eu tinha passado, eu não tinha mais muita luta sobrando em mim. Eu estava cansada e também estava com medo. Se você está se perguntando por que eu aceitei aquilo, tem um motivo muito bom. Eu fiz isso pelos meus filhos. Porque eu segui as regras, eu consegui me reunir com os meus filhos. E eu não tô afirmando aqui que a perspectiva dela é a verdade absoluta, até porque eu tenho certeza que os outros familiares dela têm uma perspectiva bem diferente da dela, mas é um fato já que o sistema judiciário errou com ela quanto a essa tutela, quanto a esse conservatório, e que essa situação foi sim um abuso em múltiplos sentidos. Isso simplesmente não tá para debate. E ler todas as partes em que ela fala sobre as internações forçadas, sobre todos os remédios que ela não queria tomar e sobre como tudo isso alterou ela para sempre, é realmente muito triste de ler. Mas quando finalmente chegamos ao dia de hoje, com ela tendo conseguido tirar o pai dela da tutela, né, e ter meio que conseguido sair dessa, o que o final do livro me passou, pelo menos, foi uma sensação de alegria e esperança. Até porque o tom do livro, o modo como a Britney narra, é sempre um tom positivo e otimista, mesmo quando ela estava no fundo do poço. E ver a Britney voltando a se orgulhar das conquistas dela e do que ela agora pode fazer é algo muito bonito de se ler. Esse final, ele realmente emociona de um modo que eu esperava que fosse me emocionar, porque eu queria ver a Britney desse jeito. Então achei muito legal que ela conseguiu realmente se retratar desse modo e mostrar que ela estava começando a voltar a sorrir de novo. Eu acho que com esse livro ela realmente conseguiu fazer a voz dela ser ouvida. E isso, para quem foi silenciada por tantos anos, é muito importante. Ah, e nos agradecimentos ela faz uma piada autoconsciente sensacional, que é que se você me segue no Instagram, você provavelmente imaginou que esse livro seria escrito com emojis, não é? Bem, surpresa, porque realmente não tem nenhum emoji nesse livro, e apesar de eu ter dito que a escrita dela no livro parece com a escrita do Instagram, só de não ter emoji, né, já muda tudo, porque a Britney ama um emoji, a Britney sabe que é brega e
vai até o fim com isso. Eu posso dizer com certeza que eu gostei do livro bem mais do que eu imaginei que eu gostaria. E agora chegou a hora de respondermos a clássica pergunta aqui do canal de que pão seria esse livro? Que pão seria A Mulher em Mim, da Britney Spears? E eu acredito que A Mulher em Mim só pode ser um pão estrela, que é um pão em formato de estrela e que você pode preencher com diversos recheios. E eu acho que esse livro acaba sendo justamente isso, porque você entra querendo saber da Britney, né, da estrela, mas conforme você vai abrindo o pão e você vai se deparando com o recheio, você vai entendendo melhor o que é aquele recheio, você começa a conhecer a Britney como pessoa, para além da celebridade, para além da estrela. Você chega realmente no interior da Britney. Você passa a conhecer quem ela é por dentro, pelo menos o que ela quer nos mostrar, né? E essa certamente é a melhor parte do pão, e com certeza é a melhor parte do livro também. Então A Mulher em Mim é um pão estrela. E essa foi a resenha aqui do livro da Britney. Se você já leu ou tá curioso, ou curiosa, ou curiosa para ler, deixa aqui nos comentários e fala o que você achou do livro ou então da resenha. E deixa aqui seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!